ao invés de vilão, o Sid de Toy Story seja um gênio incompreendido, talvez até um criativo reprimido. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop, e quando eu esbarrei com diversas teses online sobre como o Sid de Toy Story foi injustiçado, tendo sido pintado como um vilão na história, minha mente fez assim, ó. Porque isso faz todo sentido, afinal de contas, por que devemos julgar a forma de brincar dos dois garotos ou mesmo compará-los? Claro que isso é benéfico pro roteiro do filme, que precisa estabelecer não apenas um vilão, mas uma ameaça pros brinquedos. Afinal de contas, quem tá assistindo, a audiência, sabe que eles estão vivos, enquanto o Andy e o Sid não sabem. Então, a história retrata o Sid como vilão porque a criatividade que parece caótica assusta as pessoas, especialmente aquela que ignora as regras. E o jeito de brincar do Andy é justamente isso. Como as regras são ditas, praticamente tirando as histórias da caixa dos brinquedos. E não há nada de errado com essas histórias. Elas são divertidas e capazes de entreter uma criança. É só que elas também são pré-fabricadas, partem da criatividade de outra pessoa, de quem desenvolveu o produto, da lógica do marketing. Muitas pesquisas e artigos acadêmicos focados na lógica da Pixar para se montar uma história reforçam justamente isso. Que os filmes desse estúdio, no geral, não costumam promover o individualismo, mas sim uma ideologia oficial, obviamente estadunidense, que traz uma noção de obediência ao capitalismo e ao sistema como um todo. Nada novo sobre o sol até aí, né? Não é à toa que o Sid brincava de um jeito completamente diferente com seus brinquedos e era demonizado por isso, dentro da narrativa, né? Só que, de maneira objetiva, sua brincadeira não era nada além de desmontar e remontar brinquedos em novas formas diferentes. Uma cabeça de boneca num corpo de aranha, uma vara de pescar fundida às pernas da Barbie, uma caixa de surpresa transformada em algo original. Não era bonito, não era seguro, mas era, inegavelmente, uma invenção. Se vocês perdoarem o clichê, Sid estava literalmente pensando fora da caixa em todos os sentidos, tá? De forma pessoal, e com a memória de uma criança que brincou muito de Barbie, que era um brinquedo muito caro na minha infância, eu não vejo essa repressão somente como criativa, mas também monetária, né? Eu lembro muito que lá em casa havia todo um ritual pra se brincar com as minhas Barbies. Eu tinha que pedir permissão pra minha mãe, e ela só era concedida se fosse um horário, assim, que minha mãe estava em casa e pudesse supervisionar a brincadeira, pra ter certeza que nenhuma boneca ia acabar assim. E hoje eu agradeço muito o cuidado que minha mãe me forçou a ter com as minhas Barbies, porque assim elas duraram muitos anos, mas mesmo assim eu consegui contrabandear uma boneca ou outra pra fazer um experimento no cabelo, ou desenhar uma tatuagem no corpinho, porque que garota nunca detonou pelo menos uma das suas Barbies, né? Isso é algo tão comum que foi colocado no filme da Barbie. Ainda mais uma boneca que representava a perfeição e a beleza, né? Ela tinha que cair na interpretação da sua dona, de como ela ficaria mais real, ou mesmo irreal, e mesmo de uma maneira subconsciente, porque as donas geralmente eram crianças, né? E se tem uma coisa que o Sid em Toy Story deve se perguntar o tempo todo, é justamente isso, né? Por que não? Ainda mais considerando que uma criança não tem noção também de dinheiro e valor daquelas peças. Pra ele, eram figuras de plástico pra se divertir. Sid criou brinquedos originais a partir de nada além de peças avulsas e uma curiosidade um tanto mórbida, sim, só que não deixa de levantar uma questão bastante desconfortável. E se ele tivesse sido incentivado em vez de punido? Quem sabe o que ele poderia ter realizado, né? Além disso, dá pra ver que o lar dele não era dos mais felizes, né? Então, imagina se ele tivesse um ambiente como o do Andy, só que sem restrição marqueteira de brincar. E se o Andy tivesse perdido seus brinquedos ou recebido eles fora das caixas? Será que ele saberia brincar completamente da imaginação, criar algo com as próprias mãos? Um deles aprendeu a imaginar novas formas e o outro aprendeu a preservar as antigas. Isso não é algo ruim, mas acaba sendo uma personalidade meio sem graça, né? Meio comum demais.